dia a todos e todas que nos acompanham hoje em mais um evento do CEAF. Hoje, nós estamos continuando o nosso ciclo de Web Conference do Agosto Lilás. Para hoje discutir um assunto muito importante, nós temos colegas muito especializados e que estão por dentro desses novos tipos penais que estão envolvendo o combate à violência. Está aqui conosco hoje a doutora Carla Fross, responsável pelo núcleo, né, Carlinha? Ela vai explicar de combate à violência doméstica aqui no Rio Grande do Sul. Ela vai também nos apresentar o colega Rogério Chances, de São Paulo, e a doutora Bianca, que está nas vacarias, no frio do Rio Grande do Sul. Depois ela vai nos contar quantos graus está aí. O CEAF tem muito prazer em recebê-los, porque nós estamos desenvolvendo um modelo educacional de apurar e trabalhar e aperfeiçoar o conhecimento legislativo dessas novas leis que envolvem a violência doméstica. Hoje vamos trabalhar a violência psicológica contra a mulher, uma lei aqui que todos nós sabemos entrou em vigor agora no dia 28. Sejam muito bem-vindos ao CEAF, todos os colegas, servidores e colaboradores que estão conosco aqui, não só no MPCom do Rio Grande do Sul, mas também nos acompanham via YouTube. Todos sabem que esse vídeo hoje ficará disponível na videoteca do CEAF para que todos possam rever novamente esta palestra. Doutor Rogério, seja bem-vindo. Doutora Carla, a senhora está em casa, e doutora Bianca, a casa é sua. Então, doutora Carla, pode iniciar o nosso evento. Então, bom dia a todos. Um bom dia especial aos colegas, a Marta, por estar nos trazendo e nos cedendo esse espaço no CEAF durante todo esse mês de agosto, envolvida e preocupada também com essa temática, principalmente neste mês, e valorizando o trabalho de todos os colegas que atuam nessa área. Um bom dia, colega Bianca, a nossa querida colega responsável por de um dos melhores projetos que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, Rogério, de rede, né? O trabalho dela também foi fruto de uma cartilha que nós repassamos para todos os colegas, tamanho a importância e a qualidade do trabalho dela nessa temática. Mas, Rogério, o bom dia especial mesmo é para ti, te agradecer imensamente por estares aqui conosco. Aliás, nós gostamos muito dos paulistas, né? Já trouxemos o Tiago, já trouxemos a Valéria. Então, tu é a primeira vez, mas espero que não seja a última também. Então, muito obrigado por vires aqui dividir todo o teu conhecimento conosco. Vou fazer uma breve leitura do teu currículo, depois também tu tens oportunidade de te apresentar, falar um pouquinho mais de ti, se tiveres interesse, dos teus cursos, dos teus livros, porque como a Bianca falou antes, enquanto nós conversávamos na outra sala, somos tiete mesmo, a Bianca e eu, né, acompanhamos o nosso trabalho, segue os teus livros, os teus artigos, sobre esse tema hoje, principalmente, tão logo foi publicada a lei, tipificando, então, o crime de violência psicológica. O teu artigo do Tiago e da Valéria já circulavam aqui nos nossos WhatsApp, foi a primeira leitura mesmo que nós tivemos. Então, é muito bom te ter já agora em agosto falando sobre esse novo tipo penal. Então, pessoal, deixa eu falar um pouquinho do Rogério, além de toda isso que eu já mencionei. O Rogério, ele é, então, promotor de justiça no estado de São Paulo, tá? Professor da Escola Superior do Ministério Público também do estado de São Paulo, Mato Grosso e Santa Catarina. Professor de Direito Penal e Processo Penal no curso RS Online. Fundador do site www.meusitejuridico.com.br. Cofundador e coordenador pedagógico do JusPlay e autor de diversas obras jurídicas, todas elas já na nossa biblioteca, e atualmente é coordenador do CAU Criminal. Nós também conversávamos sobre isso na sala anterior, e está aqui hoje para nos abrilhantar com seu conhecimento, com todo o seu estudo na área do direito penal, do processo penal, com toda a sua experiência no CAU Criminal,
mas principalmente nessa temática que hoje nós estamos abrindo, que a Marta nos abriu esse espaço, então, para que a gente possa trocar algumas ideias, aprender um pouco sobre esse novo tipo penal, esclarecer algumas dúvidas, nossas preocupações, certo, Rogério? Então, assim, eu já vou de imediato passar a palavra para ti, porque tenho certeza que tens muito a nos trazer hoje. Então, um bom dia a todos. Rogério, a palavra é toda tua. Bom dia a todos, bom dia a todas. Quero começar agradecendo o convite à doutora Marta, dizer que, na verdade, não é um convite, é intimação, sempre que for necessário, pelo WhatsApp, eu já me considero intimado, é só ajustar de horário. Eu queria estar pessoalmente no Rio Grande do Sul, debatendo com os colegas, com as colegas. Curioso que o último evento que estava programado eu participar antes da pandemia era exatamente no Rio Grande do Sul, a convite do Vaccaro, para discutir temas envolvendo o pacote anticrime. E era o último evento que eu estava disposto a participar, porque eu já sabia que nós viveríamos tempos difíceis com a pandemia. E, por precaução, resolvemos adiantar o lockdown. Então, eu acabei não indo ao Rio Grande do Sul. Existe aí, portanto, um compromisso não adimplido presencial que eu quero adimplir o mais breve possível. O cenário é absolutamente outro. Se lá nós tínhamos dúvida do que passaríamos, hoje já sabemos por o que passamos e pelo menos estamos dando valor cada vez mais a esse contato pessoal que faltou neste 1 ano e meio. Então, doutora Marta, conta comigo sempre que precisar e boa sorte na sua gestão. Agradecer a colega Carla pela apresentação, também cumprimentar a colega Bianca, espero corresponder às expectativas e começo, antes de apresentar, eu trouxe aqui slides para a gente enxergar melhor todo o cenário construído pela Lei 14.188, mas antes de mostrar estes slides, eu quero fazer uma confissão. Confesso que os comentários ao artigo 147, letra B, foram os comentários mais difíceis que eu já fiz envolvendo o tipo penal. Foi o tipo penal mais complicado de se comentar. E eu fui criticado, alguns colegas falaram, poxa, mas eu acho que você tem que comentar de forma crítica, e crítica, quiçá defender a inconstitucionalidade. Falei, não. Se eu tiver que só ficar criticando e defender a inconstitucionalidade do artigo 147, letra B, então não tem dificuldade alguma. Não tem dificuldade alguma. A dificuldade, e nós, membros do Ministério Público, é isso que nos compete de maneira bastante sincera, claro, quando a norma é inconstitucional, nós, como fiscais da ordem jurídica, custos iuris, temos que etiquetá-la como tal. Analisando a Constituição Federal, outro dia um juiz falou para mim, o Ministério Público não tem que exercer controle de constitucionalidade, essa tarefa é do Judiciário. Concordo, mas, curiosamente, a Constituição Federal não fala nada do Judiciário como fiscal da ordem jurídica. O único protagonista fiscal da ordem jurídica na nossa Bíblia política é o Ministério Público. Então, você, Judiciário, decide, mas o Ministério Público controla, sim, a ordem jurídica. Agora, eu tenho sempre a tendência de defender a constitucionalidade. Nós temos que trabalhar com a presunção de constitucionalidade, temos que tentar encontrar a constitucionalidade da norma quando possível. Não vou aqui negar que algumas normas elas nascem tortas, absolutamente tortas. Este tipo penal, então, do 147, letra B, que nós vamos comentar, é um tipo penal que exigiu muito de mim. E eu falo isso até para, desde logo, anunciar que eu respeito todas as críticas que forem feitas às minhas conclusões. Como apresentou a doutora Marta, nós estamos falando de uma lei que não tem um mês de vida. De repente, num futuro próximo, eu vou ao Rio Grande do Sul, a Bianca vai olhar para mim e falar, Rogério, você falou muita bobagem aquele dia. Talvez. Eu estou falando de uma lei
que equipara-se a um neonato. Vamos ver como vai crescer, vamos ver como vai ser datada pela doutrina, pela jurisprudência. Eu estou aqui me arriscando, colocando as minhas ideias, mas me arriscando. Eu não tenho material para dizer, será que eu estou certo nesta conclusão? O que disse fulano? Fulano não disse nada, porque eu acabei comentando sem este amparo. Eu gosto disso, é um desafio, mas tem os seus riscos. Para explicar a Lei 14.188 de 2021, vamos direto para a Lei Maria da Penha, mais precisamente o artigo 7º, que cuida das formas de violência doméstica e familiar contra a mulher. A primeira forma de violência doméstica e familiar contra a mulher é a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda a sua integridade ou saúde corporal. Quando eu penso na violência física, eu penso numa violência que pode começar numa vias de fato e chegar na forma mais drástica, que é o feminicídio. Então, a vias de fato pode variar desde a violência física pode variar desde vias de fato até a sua forma mais drástica, o feminicídio. Agora, entre as vias de fato e o feminicídio, nós temos uma infração penal intermediária. Qual é a infração penal intermediária e mais comum no nosso dia a dia? É a lesão corporal. É a lesão corporal, é o artigo 129 do nosso Código. E a Lei 14.188 de 2021 altera o artigo 129. Essa lei, objeto do nosso bate-papo hoje, dentre outras importantes alterações, altera o Código Penal. E eu vou comentar a primeira alteração. Ela traz uma nova modalidade qualificada de lesão corporal em contexto doméstico contra a mulher. É o mais novo parágrafo do artigo 129. É o parágrafo 13. Rogério, esse parágrafo 13, então, eu posso já encará-lo como uma qualificadora da lesão corporal? Pode. Agora, atenção. É uma forma qualificada da lesão corporal de natureza leve, cometida contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. Para vocês compreenderem bem isso, vamos lembrar que a lesão leve, antes do advento da Lei 14.188, tinha duas modalidades. Eu tinha a lesão leve simples, artigo 129 caput, com uma pena de 3 meses a 1 ano, e eu tinha a lesão leve qualificada do parágrafo 9º, esta cometida contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo sua agente das relações domésticas de coabitação ou hospitalidade. A pena, 3 meses a 3 anos. Interessante que estas duas formas de lesão leve, a simples e a qualificada do parágrafo 9º, não restringiam a proteção à vítima mulher. A vítima protegida no caput e no parágrafo 9º podia ser homem ou mulher. O que fez a Lei 14.188? Retirou do caput a mulher vítima de lesão leve por preconceito ou discriminação quanto ao sexo e tirou do parágrafo 9º a mulher vítima de lesão leve no ambiente doméstico e familiar. Então, o parágrafo 13 tem a seguinte redação. Se a lesão for praticada contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, nos termos do parágrafo 2º-A do artigo 121 do Código, a pena é de 1 a 4 anos, pena de reclusão, de 1 a 4 anos. Então, se você ainda não conseguiu enxergar bem essa topografia criada pela
Crime de lesões corporais. Sendo de natureza leve a lesão, eu posso ter o caput, que é a lesão leve comum. Eu posso ter o parágrafo 9º, que é a lesão leve no ambiente doméstico familiar, ou o parágrafo 13, que é a lesão leve contra a vítima mulher, ferida por preconceito, menosprezo ou discriminação quanto ao sexo, ou ferida no ambiente doméstico e familiar. Eu vou interromper aqui a apresentação e quero saber, Bianca, essa exposição inicial ficou clara? Porque agora nós vamos aprofundar um assunto importante. Na verdade, essa grande provocação, né, vai ter um afetamento significativo no nosso trabalho, né, do dia a dia. E justamente aquela lesão que comumente eu denunciava lá no parágrafo 9º, agora ela vai para o parágrafo 3º, sendo uma mulher vítima de violência doméstica. Vai mudar tudo. Com detalhe, né, Bianca? Com um detalhe importante. Vejam como a pena, que era de 3 meses a 3 anos no parágrafo 9º, 3 meses a 1 ano no caput, é de 1 a 4 anos no parágrafo 13. Temos que respeitar a irretroatividade da lei nova, pois mais gravosa. Estou diante de lex gravia, bem observado. Antes de aprofundar, o que os colegas me perguntam é o seguinte, Rogério, esse crime do artigo 129, parágrafo 13, admite medidas despenalizadoras? Será que admite medidas despenalizadoras? E quando eu penso em medidas despenalizadoras, eu penso em transação penal. Será que cabe transação penal? Eu penso em suspensão condicional do processo. Será que cabe suspensão condicional do processo? Eu penso no ANPP. Será que cabe o ANPP? Bom, eu vou desde logo excluir transação penal. Esqueça a transação penal, a pena é de 1 a 4 anos. Já podemos esquecer transação penal. Eu também posso esquecer o ANPP. Seja porque eu estou diante de um crime praticado com violência contra a pessoa, e crime praticado com violência não admite o ANPP, seja porque este crime é praticado contra a mulher no ambiente doméstico familiar ou por menosprezo, discriminação, preconceito quanto ao sexo. E o 28A, parágrafo 2º, inciso 4, proíbe. Então, só resta suspensão condicional do processo. Então, nós vamos responder esta pergunta em cima da suspensão condicional do processo. Cabe suspensão condicional do processo? Bom, vamos lá, vamos responder essa pergunta. O parágrafo 13, ele é aplicado quando a lesão leve é cometida no ambiente doméstico familiar ou fora do ambiente doméstico familiar, mas com menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Então, o parágrafo 13 pode ser praticado no sistema do parágrafo 2º-A do 121, inciso 1, ou então no ambiente, ou motivado pelo inciso 2 do parágrafo 2º-A do artigo 121. Não são cumulativos, são alternativos. Se eu agrido a Bianca, causo nela lesão leve, e essa violência foi doméstica e familiar, é o 129, parágrafo 13, combinado com o 121, parágrafo 2º-A, inciso 1. Agora, se eu agrido a Bianca fora do ambiente doméstico e familiar, mas por menosprezo ou discriminação à condição de mulher, também incide o artigo 129, parágrafo 13, e combinado com o artigo 121, parágrafo 2º-A, inciso 2. Feita esta observação, feito este alerta, eu já adianto que, no caso do inciso 1, não cabe suspensão condicional do processo. Então, eu coloquei com 2 cores diferentes, Bianca. Em amarelo, o parágrafo 13 cometido no ambiente doméstico familiar. E em verde, o parágrafo 13 cometido fora do ambiente doméstico familiar,
porém com menosprezo ou discriminação quanto ao sexo. Na parte em amarelo, não cabe o artigo 89 da Lei 9.099. Por quê? Porque o artigo 41 da Lei Maria da Penha expressamente proíbe a aplicação da Lei 9.099 aos crimes cometidos contra a mulher no ambiente doméstico familiar. Então, pronto. Se o parágrafo 13 for cometido de acordo com o artigo 121, parágrafo 2º-A, inciso 1, você não cogita de qualquer medida despenalizadora. Porém, se o parágrafo 13 for cometido de acordo com o inciso 2 do parágrafo 2º-A, aqui cabe o artigo 89. Aqui cabe o artigo 89. Por quê? Porque eu não vou aplicar a Lei Maria da Penha. Eu não vou aplicar a proibição do artigo 41. Eu vou aplicar, sim, o artigo 89 da Lei 9.099. Cabe suspensão condicional do processo. Então, em resumo, se eu agredir a Bianca no ambiente doméstico e familiar, lesão leve, não tem medida despenalizadora. Se eu agredir a Bianca fora do ambiente doméstico e familiar, mas por preconceito, menosprezo ou discriminação quanto ao sexo, como eu não aplico a Lei Maria da Penha, eu não aplico a restrição do artigo 41 da Lei Maria da Penha, é possível a suspensão condicional do processo. Posso te fazer uma ponderação? Eu posso dizer, a partir disso, então, que a 14.188, ela vem a cuidar, a privilegiar ou dar um olhar especial a toda mulher em razão da discriminação na forma das convenções internacionais e não só o ambiente privado, não só dentro de casa? Essa lei, ela dialoga muito bem com a Convenção de Belém do Pará. A Convenção de Belém do Pará, ela já incentiva essa tutela da mulher em outros ambientes que não somente na unidade doméstica ou no âmbito familiar. E aí que entra a violência, preconceito ou discriminação quanto à mulher no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente de fé, religioso, espiritual. Tá? Então, você percebe uma proteção da mulher de maneira muito mais ampla, como quer a Convenção Belém do Pará. Bem observado. Eu vou compartilhar novamente a tela com a seguinte pergunta. O crime do artigo 129, parágrafo 13, é de ação penal pública incondicionada, ação penal pública condicionada, ação penal de iniciativa privada, e agora? Nós estamos falando de um crime de lesão corporal de natureza leve, qualificado por conta da condição da vítima. Para nós respondermos esta pergunta, vamos ter que novamente analisar os dois incisos do artigo 121, parágrafo 2º, letra A, do Código Penal. Se o crime do parágrafo 13 for cometido no ambiente doméstico familiar, o crime é de ação penal pública incondicionada. Por quê? Porque o artigo 41 da Lei Maria da Penha não deixa aplicar a Lei 9.099 neste caso, e a representação da lesão leve está lá na Lei 9.099. Se eu não vou poder aplicar a representação a esta lesão leve, então passa a ser de ação penal pública incondicionada. Agora, detalhe. Se for um crime de lesão leve, nos termos do parágrafo 13, cometido fora do ambiente doméstico familiar, mas por menosprezo ou discriminação quanto à condição de mulher, aí a ação penal é sem trabalhar com a representação prevista na Lei 9.099, representação essa que nem exige que o crime seja de menor potencial ofensivo. Basta a lesão ser leve. Se a lesão é leve, depende de representação. É o que diz a Lei 9.099. E como eu posso aplicar a Lei 9.099 nas condições do inciso 2, aqui a ação penal é pública condicionada. Eu estou sugerindo que os colegas prestem atenção nesta diferença. O mesmo crime, a depender da condição em que praticado, vai mudar a ação penal. Fiquem atentos, tá?
Com relação à violência física, eu até parei aqui de trabalhar os slides, interrompi o compartilhamento, porque eu considero o assunto esgotado. Eu já vou para a violência psicológica, mas eu coloco para a Bianca se eu posso prosseguir ou se existe alguma questão que você queira já trabalhar aqui na violência física. Está ok, eu acho que eu estou contemplada, os colegas também, ninguém trouxe nenhuma pergunta até o momento, acho que podemos seguir. Agora eu quero ir para o artigo 7º, inciso 2 da Lei Maria da Penha. Aqui está definida a violência psicológica. Lembrando que o artigo 7º, inciso 2, o artigo 7º como um todo, não traz tipos incriminadores. O artigo 7º não está construindo tipos incriminadores. O artigo 7º está apenas e tão somente definindo formas de violência. Quem tem a missão de tipificar crimes correspondentes a estas várias formas de violência é o legislador penal. O inciso 2 define a violência psicológica entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima, ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento, ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir, ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. Eu destaquei em vermelho violação de sua intimidade, porque esta forma de violência psicológica foi acrescentada pela Lei 13.772 de 2018. Mas insisto, este inciso 2 define violência psicológica sem se preocupar na tipificação penal. Aliás, a violência psicológica, quando a gente lia, nós até conseguimos ligar alguns tipos penais, como constrangimento ilegal, ameaça, mas não existia o tipo específico de violência psicológica. Não existia um tipo específico de violência psicológica. Agora existe. Agora a Lei 14.188 de 2021 acrescenta ao capítulo dos crimes contra a liberdade individual o 147, letra B, logo depois do stalking, logo depois do crime de perseguição. Se eu não me engano, vocês tiveram aula com a Ana Lara na terça-feira. O 147, letra B, pune a violência psicológica contra a mulher. Diz o seguinte: é crime causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento, ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir, ou qualquer outro meio que cause prejuízo à saúde psicológica e autodeterminação. A pena é de reclusão, mas de 6 meses a 2 anos e multa, se a conduta não constitui crime mais grave. Qual é o bem jurídico tutelado no 147, letra B? Violência psicológica contra a mulher. Qual é o bem jurídico tutelado? Aqui, nós temos que trabalhar bastante com a topografia. Este crime, como eu disse, está inserido no capítulo dos crimes contra a liberdade individual. Então, eu concluo que o bem jurídico tutelado é exatamente o direito fundamental da mulher a uma vida livre de violência, tanto na esfera pública como na esfera privada. Olha só, Bianca, na linha da Convenção de Belém do Pará. Em especial, a liberdade da vítima, da ofendida, de viver sem medo, sem traumas ou fragilidades emocionais impostos dolosamente por terceiro. Rogério, a pena é de 6 meses a 2 anos, admite medidas despenalizadoras. Então, vamos lembrar das 3 medidas despenalizadoras aqui, que nós já discutimos. Será que admite transação penal? Será que admite suspensão
condicional do processo, será que admite o ANPP a pena de 6 meses a 2 anos, se a conduta não caracterizar crime mais grave? Bom, eu vou desde logo dizer o seguinte, ó, não cabe o ANPP. Não cabe o ANPP. Por quê? Porque o artigo 28A, parágrafo 2º, inciso 1 do Código de Processo Penal diz que não cabe o ANPP quando é possível transação penal. Então, a ANPP está fora. Transação penal e suspensão condicional do processo são medidas despenalizadoras possíveis de serem aplicadas? Aqui, cuidado. Olha o que eu estou falando, se este crime for praticado no ambiente doméstico e familiar contra a mulher, não cabe nem transação penal, nem suspensão condicional do processo. Artigo 41 da Lei Maria da Penha. Agora, se for praticado, Bianca, fora do ambiente doméstico e familiar, aí eu posso cogitar, sim, de transação penal e suspensão condicional do processo. Eu quero aqui compartilhar com vocês uma opinião. Eu acho que crimes cometidos contra a mulher no ambiente doméstico e familiar tinha que admitir alguma medida de consenso. Eu gosto da suspensão do processo na violência doméstica e familiar contra a mulher. Transação penal, eu acho que está no campo da proteção deficiente. Mas a suspensão condicional do processo, pessoal, quando nasceu a Lei 9.099, havia dúvida se cabia ou não suspensão do processo e tal. Eu trabalhava com suspensão do processo nesses crimes. E eu tinha resultados maravilhosos, porque eu ficava 2 anos fiscalizando o agressor e não me contentava com uma pena de 3 meses, onde eu tinha que pedir, pelo amor de Deus, para ter algum lugar para ele cumprir essa pena em regime aberto, regime que, na verdade, é um regime só para inglês ver. Então, eu acho que nós teríamos que pensar em alguma medida de consenso adaptada à realidade da violência doméstica e familiar e que sirva para que o Estado, durante 2 a 4 anos, fiscalize, acompanhe o dia a dia do agressor. O Bianca, eu estou falando de uma violência psicológica que traz abalos emocionais. Eu já vou entrar nesse resultado. Veja, eu não estou falando de uma mulher que ficou incomodada, uma mulher que ficou triste, que não ficou tranquila. Não é essa não é esse o resultado que nós temos aqui. Nós temos algo mais substancioso, um abalo emocional. Pena de 6 meses a 2 anos. Pena de 6 meses a 2 anos. Eu prefiro muito mais negociar a suspensão do processo mediante condições e fiscalizá-lo de 2 a 4 anos. O meu poder de controle é muito maior, porque, convenhamos, na execução nós perdemos o controle, ou pelo menos o controle que nós gostaríamos de ter. Então, eu estou aqui compartilhando com vocês, sujeito a críticas, mas é uma opinião. Rogério, posso questionar? A exemplo do que acontece, né, em muitos países da Europa, a suspensão está atrelada à participação em grupos reflexivos de gênero. Seria uma possibilidade colocar aqui, porque o que acontece? Eu entendo e concordo em parte com a tua posição, no sentido de que a suspensão, a vedação à suspensão traz na necessária responsabilização do agressor. Só que esse não é o dia a dia. No nosso dia a dia, muitas vezes, ou pelo menos a realidade da minha comarca, os processos acabam prescrevendo antes mesmo da sentença condenatória. Então, seria uma forma de antecipar e dar alguma efetividade para a lei, né? Você não discorda de medida de consenso, desde que seja acompanhada de condições eficientes em crimes dessa natureza. Perfeito. Bianca, a pena privativa de liberdade, nós sabemos que em crimes de médio e menor potencial ofensivo, essa pena jamais será cumprida em regime de clausura. Essa pena não surte o efeito que nós queremos e precisamos.
A suspensão condicional do processo, acompanhada de condições típicas e que se amoldam à violência que nós estamos trabalhando, traz um resultado muito mais interessante. E com a nossa fiscalização, com o nosso protagonismo. Então, eu acho que chegou a hora de o Ministério Público brigar para que se admita, mesmo que tenha que existir uma alteração legislativa, medidas de consenso próprias para a violência doméstica familiar contra a mulher. Próprias. Porque não fica você achando que está agradando a mulher com a condenação do agressor. Porque essa condenação não é uma condenação que permite as finalidades da pena que estão anunciadas em livros, não é uma condenação exemplar, às vezes ela pode servir como um manto de impunidade, ela pode não prevenir nem o agressor, nem a sociedade, que vê naquela resposta uma pequeneza. Bom, mas eu acho que é uma reflexão que eu faço aqui, compartilho com vocês, sempre sujeito a críticas, não tem problema algum, não tem problema algum. Dando sequência, vou compartilhar novamente a tela, Bianca, e não esqueça que se não estiver aparecendo, me avisem. Quero aprofundar o 147, letra B, vamos para os sujeitos do crime. Qualquer pessoa pode figurar como sujeito ativo da violência psicológica contra a mulher. O crime é comum, até mulher pode praticar o crime contra outra mulher. Agora, o sujeito passivo é próprio, só pode ser mulher. Rogério, e a ofendida transgênero? E a mulher trans? Nós já sabemos, tem até enunciado do Fonavide, já sabemos que as medidas protetivas são sim aplicadas à mulher trans, independentemente de cirurgia, independentemente de retificação de registro. Temos jurisprudência, e o tribunal pioneiro foi o Tribunal de Justiça de Minas, temos jurisprudência admitindo as medidas protetivas até para travesti, que nós sabemos que não se confunde com transexual. Aliás, o homem pode ser beneficiado com medida protetiva, não com a Lei Maria da Penha, mas com medida protetiva. Basta você ler o artigo 313, inciso 3, do CPP. Agora, o que eu quero saber é se o 147B, que é uma norma punitiva e não protetiva como a Lei Maria da Penha, eu quero saber se o 147, letra B, pode ser aplicado quando a vítima for mulher trans. Eu entendo que sim, independentemente de cirurgia, independentemente de alteração de registro, mas, Bianca, desde que o agente saiba que se trata de mulher trans, ou seja, ela tem que se identificar como tal, se apresentar como tal, ter fama de mulher. Pronto, aí eu acho que é possível. O que eu não posso é puni-lo pelo 147, letra B, sendo que ele nem sabia que a vítima era uma mulher trans. Seria uma responsabilidade penal objetiva. O MP de São Paulo, o Centro de Apoio Criminal do MP de São Paulo, publicou 11 enunciados, Bianca, sobre o crime de stalking ou perseguição do 147, letra 11 enunciados. E nós vamos publicar vários enunciados do 147B em breve. Eu até convido a todos a acessarem semanalmente, toda segunda-feira, tem os boletins do Centro de Apoio Criminal do MP de São Paulo. Segunda-feira, agora, nós publicamos a edição número 150. Então, são 150 semanas comentando doutrina, jurisprudência, lei nova, estudos do CalCrim, e esse boletim está aberto. Não sei se a Bianca já acessou o boletim, é só entrar no site do MP, vai lá no centro de apoio e tem os boletins também em e-book, de 50 em 50 edições, criamos e-books. E eu falei dos 11 enunciados do crime de perseguição ou stalking. O enunciado número 6 diz que o crime de perseguição ele tem a pena majorada quando praticado contra a mulher por preconceito ou discriminação quanto ao sexo. O MP de São Paulo, no enunciado 6, diz que essa mulher aí abrange a mulher trans. Eu acho que é um dos primeiros, se não o primeiro, um dos primeiros MPs a expressamente adotar essa tese por meio de enunciado. Então, nós estamos dizendo para a comunidade paulista, o MP de São Paulo entende, sempre que o legislador penal fala em mulher,
abrange mulher trans. Pronto. Tá? Detalhe importante. Então, voltando aqui, eu entendo que se a ofendida for mulher trans, também pode ser vítima de violência psicológica com aquelas condições que eu mencionei. A gente tem que saber que se trata de vítima mulher trans. Rogério, e qual a conduta? É aqui que a coisa pega, viu, Bianca? E por quê? Porque o legislador, pelo menos é o único tipo penal que eu conheço que o legislador resolveu agir desta forma. O legislador, de forma curiosa, iniciou a descrição típica indicando o resultado, e só depois ele exemplifica as condutas que podem causar o resultado. Eu não conheço outro tipo. O legislador normalmente começa pela conduta e depois vem o resultado. Aqui não. Aqui ele começou pelo resultado, seguida de uma relação exemplificativa de condutas. O resultado típico é causar dano emocional à mulher, que a prejudique ou perturbe seu pleno desenvolvimento, ou que vise a degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões. Pessoal, Bianca, aqui bateu na trave, viu? Aqueles que criticam, quando criticam com o que eu vou falar agora, eles criticam com argumentos sedutores, porque, convenhamos, Bianca, o que significa prejudicar ou perturbar o pleno desenvolvimento? O que significa degradar ou controlar suas ações? O que significa isso? Se concorda que aqui faltou tato para o legislador? Concordo, e ainda assim, né, a dificuldade, olhando, né, Rogério, quem sou eu para questionar, imagina a tua posição, mas assim, aonde que está o bom senso? Aonde que está o incômodo normal e aquele que vai geralmente produzir o dano, né? Perfeito, porque... Qual é a medida? Eu não posso, com expressões assim, eu posso variar de 8 a 80 a depender do bom ou mau humor de quem está aplicando essa lei. Então, aqui existe sim uma falta de tato do legislador, aqui ele deixou muito aberto, porém, Bianca, tem como salvar. Como é que a gente salva, Rogério? Eu vou trabalhar no meu dia a dia como promotor, isso aqui, ó. O resultado central é causar dano emocional à mulher. Pronto, é isso. As locuções seguintes são predicados alternativos do dano emocional. Eu tenho que preocupar com o dano emocional. Aqui está o cerne da questão. Aqui está o cerne da questão. E esse dano emocional, ele é causado por ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à saúde psicológica e autodeterminação da vítima. Olha, ele dá exemplos de comportamentos capazes de causar dano emocional, dá exemplos, e depois ele encerra de forma genérica, permitindo que a interpretação analógica. Rogério, não sei porquê, mas eu já li em algum lugar no nosso bate-papo hoje, esse tipo penal 147, letra B, ele praticamente reproduziu o artigo 7º, inciso 2 da Lei Maria da Penha. Praticamente. Ele não repetiu estes núcleos que eu coloquei em vermelho. Vigilância constante, você não vai encontrar no 147B. Perseguição contumaz, você não vai encontrar no 147, letra B. Violação de sua intimidade, você não vai encontrar no artigo 147, letra B. Por quê? Por que, Bianca, que o legislador não colocou estes comportamentos no 147, letra B? Por quê? Porque eles já estão no 147, letra A. Pô, Rogério, o legislador foi brilhante. Ele dividiu, ele soube dividir o artigo 7º, inciso 2. Alguns comportamentos foram para o 147A,
outros para o 147B. Ele repartiu. Que legislador brilhante, louvável? Não. Infelizmente, alguns núcleos acabam gerando sobreposição. Por exemplo, ameaçar. Eu tenho ameaça, Bianca, tanto no 147A, stalking, quanto no 147B, violência psicológica. Então, deu sobreposição e nós vamos ter que resolver isso. No caso concreto, eu já vou explicar como, mas deu sobreposição. E aí vem uma pergunta, eu vou compartilhar novamente. Veio uma pergunta que não quer calar. O que se entende por violência psicológica? Olha, a violência psicológica é uma forma de slow violence, uma violência cumulativa. Olha o que eu vou falar. Eu vou explicar o que é violência psicológica, mas não estou afirmando, Bianca, por favor, entendam isso, eu não estou afirmando que este crime é um crime que exige reiteração de condutas, comportamentos, não. Em que pese na prática, quase sempre estará presente a reiteração, mas essa reiteração não é exigida pelo tipo. Eu não posso falar de crime habitual, o stalking é habitual, este não. Ou se é habitual impróprio, eu já vou explicar daqui a pouquinho. Eu só estou fazendo esse alerta ao mesmo tempo que eu explico o que é violência psicológica. A violência psicológica é uma forma de slow violence, uma violência cumulativa que gera, de forma silenciosa e invisível, uma progressiva redução da esfera de autodeterminação da mulher, com abalos emocionais significativos. Olha o que eu escrevi aqui, ó. Com abalos emocionais significativos. A Bianca mencionou bem, não é um incômodo que vai configurar a violência psicológica, obviamente. São exemplos de danos psicológicos, crises de choro, angústia, rememoração constante, pesadelos, insônia, irritabilidade, distúrbios alimentares, hipervigilância, dores crônicas, medo de iniciar novos relacionamentos e por aí vai. Eis o abalo emocional capaz de configurar o crime do artigo 147, letra B. Rogério, dano psíquico e dano psicológico são sinônimos? Não são sinônimos. O dano psíquico e o dano psicológico não se confundem. O dano psíquico é aquele dano que corresponde a uma patologia médica, uma doença. Já o dano psicológico não é uma doença, não traz patologia somática. Em resumo, se eu agrido a Bianca, quando eu falo de agressão, estou falando de agressão verbal. Estou falando de repente, constrangimentos não necessariamente físicos. Se eu ofendo a Bianca de forma a violar sua saúde mental, causando nela uma doença, isso é artigo 129 do Código Penal, não 147. Rogério, artigo 129? Sim. Quem falou que o artigo 129 só tutela a sua saúde física? O artigo 129 tutela a pessoa na sua tríplice saúde física, fisiológica e mental. Então, o agressor que causa na vítima uma depressão é uma patologia médica, tem CID, isso é lesão corporal. O abalo emocional não corresponde a uma patologia somática, não corresponde a uma doença. Cuidado que isso envolve, inclusive, no campo de provas. Tá? Então, se eu tenho um comportamento do agente que gera na vítima depressão, que gera na vítima uma patologia somática, uma doença que tem CID, isso é 129, lesão à saúde mental. Agora, se causa um abalo emocional que não corresponde à doença, a patologias, aí é o 147, letra B, desde que seja um abalo significativo. Tá? Eu vou aprofundar isso daqui a pouquinho.
Rogério, esse novo tipo só se aplica no contexto doméstico e familiar? Claro que não. Inclusive, eu deixei isso claro quando eu expliquei as medidas despenalizadoras. O tipo penal não se restringe ao âmbito doméstico e familiar. Abrange outras formas de violência contra a mulher ocorridas no âmbito estatal, comunitário, religioso, tá? O crime é punido a título de dolo. Agora, olha só, o dolo está nas condutas executivas. O dolo está na conduta. O resultado, abalo emocional, pode ser doloso ou culposo. Como assim, Rogério? Você está viajando? Não estou. Isso já existe. Vai lá no artigo 129, parágrafos 1º e 2º. Você vai perceber que a lesão corporal grave por incapacitar a vítima para as ocupações habituais por mais de 30 dias é um resultado que pode ser querido ou não querido pelo agente, desde que previsível. Então, o dolo, Bianca, está na conduta. Eu dolosamente, Bianca, eu quero te ridicularizar. Eu fico te ridicularizando dolosamente. E você, por conta disso, desenvolve um abalo emocional. Eu não queria te causar esse abalo emocional. Não importa, era previsível, você vai responder pelo 147B. E se o abalo emocional, Bianca, ele pode ser perseguido ou não pelo agente, quando perseguido, nós temos que pedir para o juiz considerar essa circunstância da fixação da pena. O juiz, não é que ele causou o abalo emocional, ele causou porque perseguiu. Ele perseguiu esse resultado. Juiz, você não pode deixar de ignorar esta circunstância da fixação da pena. Tá? O crime se consuma com dano emocional à vítima, é um delito material. Como eu disse, pode ser perseguido ou não pelo agente. Agora, como é que eu faço a prova desse resultado, Rogério? A prova pode ser feita por qualquer meio. Pode ser feita pelo depoimento da ofendida, por depoimentos de testemunhas, relatórios de atendimento médico, relatórios psicológicos e outros elementos que demonstram o impacto do crime para o pleno desenvolvimento da mulher. Eu não preciso, diferentemente do 129, eu não preciso de laudos técnicos. Pode até haver um laudo, mas eu não preciso. Diferente do 129, aqui os laudos técnicos não são necessários. Eu disse e aprofundo, o 147B não exige habitualidade, reiteração de condutas, diferente do 147A. Uma só conduta é suficiente para configurar este crime. Claro, na prática, eu acredito que nós vamos nos deparar com inquéritos retratando reiteração de condutas. Mas não preciso o tipo, Bianca. Bianca, leia lá, o tipo não fala em condutas reiteradas, diferente do 147A. Agora, Bianca, na prática, tenho certeza que nós vamos nos deparar com inquéritos onde a mulher vai descrever comportamentos reiterados, mas não, eu não preciso. E aí eu trago um exemplo para que ninguém fale que isso aqui é apenas teórico. Eu tenho uma empresa, a Bianca é a minha secretária executiva, eu vou mandar a Bianca embora. E, Bianca, quando eu passo a ridicularizando, eu te menosprezo, ridicularizo, eu te humilho. Uma só conduta. Você sai de lá traumatizada, num abalo emocional, numa angústia, num choro constante que dura dias. Uma só conduta. Eu não preciso de reiteração. Ainda que eu admita que, na prática, os nossos inquéritos vão trazer comportamentos persistentes. E sabendo que os nossos inquéritos vão trazer comportamentos persistentes, e na linha do que quer a doutora Marta, para a gente trabalhar também bastante a prática, eu quero alertá-los do seguinte. Os inquéritos que nós vamos deparar, eles vão trazer relações abusivas que se prolongam no tempo.
E aí, Rogério, aí eu vou ter vários crimes? Não, eu vou ter um só crime. Mas que esquisito. Você falou que o crime não é habitual. Se não é habitual, havendo pluralidade de condutas, eu deveria cogitar de pluralidade de crimes, Rogério. Não, é aqui que eu chamo a atenção de vocês. Bianca, naquele artigo que você leu, está escrito, mas sem rótulos. Agora eu vou rotular. Este crime é um crime habitual impróprio. Você está lembrado que é crime habitual impróprio quando nós estudávamos para concurso? O crime habitual impróprio é aquele crime que não exige reiteração para tipicidade. Mas, havendo reiteração no mesmo contexto fático, o crime continua um só, não desnatura a unidade do crime. Porém, o juiz deve levar em consideração a persistência na fixação da pena. Crime habitual impróprio. Entendeu? Rogério, quando nós recebemos esses inquéritos que retratam relações abusivas, às vezes até numa baliza temporal considerável, eu vou ter que, na minha denúncia, explicar todos os dias em que essa relação abusiva se concretizou numa agressão, dia, hora. Como é que vai ficar essa minha denúncia, Rogério? A mulher fala que está casado há 2 anos, uma relação abusiva, eu vou ter que ir lá durante 2 anos e ficar descrevendo todas as agressões que ela sofreu durante esse tempo? Isso inviabilizaria a minha denúncia, vocês concordam? Então, será que é imprescindível descrever na inicial as condutas praticadas pelo agressor? Não. Eu entendo que, não sendo possível separar atos individualizados de danos emocionais específicos, a conjunto dos atos abusivos será considerado como uma conduta única. Caso haja reiteradas condutas de violência psicológica, não é necessário que todas sejam imputadas individualmente, sob pena de inviabilizar a denúncia do Ministério Público. Basta você fazer referência ao período aproximado em que ocorreram as condutas e que os danos emocionais sejam comprovados. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, que eu acho que é o ponto mais sensível, é essa caracterização do crime e como é que a gente vai fazer a prova. É inerente, né, à circunstância da violência doméstica que a vítima só vá buscar auxílio externo quando já passou do limite, né? São raras as vítimas que chegam na primeira situação de violência e na primeira vez que aconteceu um episódio violento e descrevem isso. Esse dano, ele tem uma margem muito larga para a gente conseguir interpretar. Para mim tem dano, pode ser que para o juiz não. Eu tenho a impressão que com o tempo a gente vai conseguir limitar. Eu conseguiria comprovar esse dano psicológico através de um histórico de registro de ocorrência ao longo do tempo, de atendimento na própria promotoria? Depende do caso concreto. O importante é que todos fiquem com a seguinte conclusão: há uma liberdade na produção de provas. Nós não estamos diante de provas tarifadas, como acontece no artigo 129, onde o CPP, no artigo 158, ele quer o laudo. Ali é um resquício da prova tarifada, ou do sistema legal de provas. Aqui não. Aqui é o sistema da persuasão racional. Aqui é o sistema do livre convencimento motivado. Eu vejo a Karen dizendo se o formulário de avaliação de risco se pode constituir em prova. Não vejo por que não. Pode ser mais um elemento. Nós vamos precisar, Bianca, conjugar elementos. O que eu não posso é exigir laudos. Porque exigir laudos aqui é você restringir a aplicação do tipo penal. Tá? Isso eu acho importante. Eu sei que tu vai abordar, então eu vou deixar antecipar a questão da presunção do dano, né, nos crimes de violência. Olha só, essa questão de o Ministério Público não precisar individualizar todas as condutas, basta que faça referência ao período aproximado em que ocorreram as condutas e que os danos emocionais sejam comprovados. Isso aqui já é o dia a dia nosso na violação sexual doméstica, nos crimes sexuais no âmbito doméstico contra pessoa vulnerável.
Esse entendimento já é utilizado pelos tribunais para casos de estupros reiterados no âmbito doméstico contra a pessoa vulnerável. Uma decisão recentíssima do STJ, ela tira esse peso do Ministério Público. E é interessante que a prescrição será regulada pela prática do último ato de violência psicológica individualizado. Nós não podemos confundir a necessidade de se demonstrar o resultado dano emocional com a possibilidade de reparação de danos morais que, de acordo com o STJ, se dá in re ipsa. São duas coisas distintas, tá? Então, para que exista o crime, eu preciso comprovar o abalo emocional. Ponto. Agora, o STJ, em termos de reparação de danos, possibilidade que se dá ao juiz criminal, de acordo com o CPP, o STJ decidiu que, no âmbito de violência doméstica familiar, a violência contra a mulher no ambiente doméstico familiar, a reparação de danos morais segue o espírito de reparação in re ipsa. Tá? Então, mas eu acho que nós não podemos confundir as coisas. Eu não vou poder presumir o abalo emocional, Bianca. Vou ter que demonstrá-lo. É um crime material, vou ter que demonstrar, ainda que para fins de reparação de danos seja em re ipsa. E aqui me permitam compartilhar com vocês uma pergunta que já me fazem constantemente. Rogério, o adultério vai configurar violência psicológica? Eu entendo que não. Eu entendo que não e explico por quê. O adultério, por si só, é um comportamento que pode ser praticado por homem contra mulher, por mulher contra o homem, por homem contra homem ou mulher contra mulher. E eu não posso tratar o adultério do homem contra a mulher como algo criminoso e o adultério da mulher contra o homem como algo não criminoso. Por quê? Porque aí seria um tratamento desigual em uma situação de igualdade. Então, o adultério não é conduta capaz de configurar o 147B. Porém, esse adultério pode estar recheado de comportamentos outros, como humilhação e ridicularização. Aí pode. Aí pode sim configurar o 147B. A Bianca descobriu que eu a traí. A Bianca vem tirar a satisfação. Você me traiu. E eu passo a humilhá-la, a ridicularizá-la. Eu vou responder pelo 147B porque eu traí a Bianca, mas pela forma como eu a tratei quando ela veio falar comigo. Não sei se fez sentido, tá? Então isso é importante. Dando sequência, qual a ação penal no crime do artigo 147, letra B? Gente, o legislador não falou nada. O legislador não falou nada. Isso significa o quê? Que no silêncio eu aplico a regra. Qual que é a regra? Ação penal pública incondicionada. Detalhe, o stalking, que o crime de perseguição por preconceito ou menosprezo contra a mulher tem uma pena maior que do 147B, hein? Tem uma pena maior. E lá depende de representação. Aqui tem uma pena menor. E a de ação penal pública incondicionada. Cuidado com isso. 147B é de ação penal pública incondicionada. Agora, para encerrar, o legislador, quando criou o tipo do 147B, já tinha a ideia de que esse tipo ia conflitar com vários outros que já existem no nosso ordenamento jurídico. Quando você lê esse tipo, tenho certeza, Carla, Bianca, quando vocês leram esse tipo, vocês falaram, meu Deus, estou enxergando aqui conflito com tal crime, tal crime, tal crime. O legislador também percebeu isso. Tanto que ele cria no preceito secundário uma subsidiariedade expressa. O preceito secundário do artigo 147, letra B, traz uma subsidiariedade expressa.
diz que aplicam-se as penas da violência psicológica se a conduta não caracteriza crime mais grave. Se caracterizar crime mais grave, eu não aplico o 147B, eu vou aplicar o crime mais grave. O estupro, por exemplo. Claro que o estupro gera violência psicológica, abalo emocional. Agora, o estupro absorve o 147B. O juiz vai considerar o abalo emocional na fixação da pena. E é interessante, eu que acompanho muito concurso público, etc., o MPDFT, no final de semana de julho, num dos finais de semana de julho, ele realizou a prova, o certame para o ingresso à carreira de promotor de justiça. E o examinador lá colocou que o abalo emocional não pode ser considerado pelo juiz na fixação da pena do estupro. Que essa é a posição do STJ. Vejam o STJ, pesquisem, vocês vão perceber que o STJ diz que pode, não só pode, deve sim o abalo emocional da vítima ser considerado pelo juiz a fixação da pena base do crime. O artigo 147B tem como resultado causar dano emocional. Se houver lesão à saúde psicológica comprovada por exame e demonstrado o nexo de causalidade, aí eu não tenho 147B, eu tenho o artigo 129 do Código Penal. Se a lesão for leve, é o parágrafo 13, mas ela pode ser grave. Se em razão da lesão, a vítima, se em razão da lesão à saúde mental, a vítima, por exemplo, ficar incapacitada para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Ou se a vítima desenvolver ideação suicida, tá? Então, eu tenho aqui hipótese de lesão grave. Rogério, do jeito que você fala, fica parecendo que esse artigo 147B vai ser sempre absorvido. Não, ele também vai absorver. O 147B vai absolver crimes menos graves, como ameaça, constrangimento ilegal, a própria contravenção penal de vias de fato. Mas quando eu penso em conflito aparente de normas, eu confesso que o desafio vai ser o conflito aparente de normas 147A, stalking, e 147B, violência psicológica. E para você diferenciar, você vai ter que lembrar dessa tabela aqui. Ó. Essa tabela, ela traz bem no que consiste um e no que consiste outro. Ela ajuda a resolver. Não resolve 100%. Vamos precisar analisar o caso concreto. Mas se eu estiver diante de condutas como vigilância constante, perseguição contumaz, violação de intimidade, isso é stalking, exige reiteração. E não exige abalo emocional. Agora, condutas outras, como constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, etc., isso é violência psicológica. Não exige reiteração. E depende de dano emocional. Rogério, você está dizendo que não é possível o concurso desses dois? Não pode uma pessoa responder por esses dois crimes em concurso? Não estou dizendo isso. Eu acho que é perfeitamente possível uma pessoa responder pelos dois crimes. Stalking e violência psicológica. Desde que praticados em contextos distintos. Se praticados no mesmo contexto fático, aí eu tenho que concluir que o crime mais grave absorve o menos grave. O 147B vai ficar absorvido pelo 147A. Olha o cenário que eu construí aqui para vocês e que não é incomum. Vamos imaginar que o casal está separado e o ex-marido persegue reiteradamente a ex-mulher através de ameaças que intimidam, restringem sua liberdade e geram dano emocional à vítima. Então, no mesmo contexto fático, eu tenho 147A e 147B. Nesse caso, não tem muito o que fazer. O 147A absorve o 147B, com um detalhe. O 147A é de ação penal pública condicionada à representação. Então, vamos imaginar o seguinte, Bianca.
você está na sua promotoria, vacaria, já aprendi que não posso ir lá, porque lá só fica a Bianca e pinguins. Bom, mas vamos imaginar o seguinte, Bianca, você está lá na sua promotoria, você recebe um inquérito que traz essa situação do ex-marido que perseguiu a ex-mulher, perseguiu, restringindo liberdade dela, causando dano emocional, e você fala, opa, lembrei do que o Rogério falou, o 147A absorve o 147B, eu tenho o mesmo contexto, tá bom? Mas aí, Bianca, a vítima é ouvida e ela diz o seguinte, eu não quero representar. E agora? O 147A absorveu o 147B e ela diz, eu não quero representar. E agora? Você pode denunciar o marido pelo 147B? Ou, a partir do momento que ela não representou o crime que absorve, você não pode fazer nada com relação ao crime absorvido? E aí? Bianca, o que você acha? Vamos ver. Me parece que pode. Vão estar presentes as elementares do B em tese condicionado. Legal, você matou, eu também denunciei. Mas olha só, o conflito aparente de normas, ele serve para preservar uma ordem jurídica e evitar bis in idem. Evitar você aplicar dois crimes diferentes para o mesmo fato. Se eu tenho um só fato, eu só posso ter um crime. No conflito entre dois crimes, os princípios querem que eu aplique um só crime, para evitar bis in idem. Bom, se ela não quis representar o 147A, eu tenho o 147B e vou aplicar. Rogério, mas pode? Pode. Isso não é bis in idem? Não. Eu vou estar aplicando um só crime para aquele fato. Porque o outro crime que com ele conflitava desapareceu, teve extinta a punibilidade pela decadência. Não há bis in idem. Você entendeu isso? Então, nós vamos sim poder denunciar o 147, letra B. Ó, o artigo 7º, inciso 2. Fala da violência. Inciso 3. Inciso 3. Fala da violência patrimonial. Então, inciso 3, violência sexual. Inciso 4, violência patrimonial. Inciso 5, violência moral. E eu sempre brincava. Falava o seguinte, poxa, eu sempre brincava, eu dizia o seguinte, não tem outra forma de violência. Apesar de o artigo 7º da Lei Maria da Penha falar em violência física, psicológica, sexual, patrimonial, moral, entre outras, eu sempre provocava meus alunos e falava, quais outras? Mas o legislador me calou. Tem outras, sim. Quais são as outras, Rogério? Olha só a mais nova forma de violência contra a mulher. A violência política. A Lei 14.192 de 2021, da semana passada, traz a violência política contra a mulher. Inclusive, cria um tipo penal novo. Ó. O artigo 326, letra B do Código Eleitoral, pune com pena de 1 a 4 anos assediar, constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar, ou por qualquer meio, candidata a cargo eletivo ou detentora de mandato eletivo, utilizante de menosprezo ou discriminação à condição mulher, ou à sua raça, cor ou etnia. E aqui a vítima continua sendo mulher. Inexplicavelmente, o menosprezo ou discriminação quanto à raça, cor e etnia só protege a mulher. Ele deveria, nesse tanto, ter colocado o homem, mas não colocou. Então, é a mais nova forma de violência contra a mulher, a violência política. E dessa forma, eu termino a minha exposição, me coloco à disposição para qualquer dúvida e já peço novamente desculpa, porque eu acabei me estendendo um pouco. De maneira alguma, Rogério. Como a Bianca mencionou, nós já fomos fazendo... A Bianca já foi indagando, os colegas também já foram perguntando. Rogério, uma questão que me ocorreu, com certeza, depois dessa tua fala, acredito que, assim como eu, a Bianca e os demais colegas que estão te ouvindo, ficaram mais aliviados até quanto principalmente quanto à prova deste crime agora, né? Porque logo que foi publicada a lei, surgiu mesmo essa dúvida
e a principal indagação era de que forma provar, nós vamos precisar de um laudo, né? De que forma que nós vamos ajuizar a ação penal. Mas assim como tu falaste há pouco, né, da gritaria, né, quanto ao concurso de crime, se o advogado não iria gritar, não iria chiar, como a gente diz aqui no Sul, eu te pergunto se como é que os operadores do direito aí em São Paulo estão reagindo quanto a essa interpretação não restritiva, inclusive, do tipo penal, né? E a interpretação restritiva, a gente sabe que a gente não pode dar a Lei Maria da Penha como um todo, mas como é que estão reagindo de um modo geral em São Paulo? Já estão falando na necessidade de se exigir uma prova técnica, de se exigir um laudo também para violência psicológica ou somente para o dano psíquico mesmo, para a lesão corporal? Trabalhar no 147, letra B, com a liberdade de provas. Não, até porque quando você vai na psicologia, e o Tiago Perobon fez isso no nosso artigo, você vê a psicologia admitindo várias formas de se comprovar o abalo emocional, diferente de lesão à saúde mental. Então, nós estamos trabalhando, sim, com a liberdade de provas. Rogério, eu queria te perguntar, agradecendo todo esse espaço, apesar de você ter batido em mim durante toda a palestra e me ameaçado, me agredido, eu agradeço a tua generosidade em compartilhar com ele. Eu me senti numa sala de aula, e eu acho que esse sentimento é de todos. E eu queria te perguntar o seguinte, o 65 da Lei de Contravenções, que foi revogado pelo 147A, eu posso dizer que aquelas condutas que ficaram sem proteção, elas ressurgem agora? Eu posso encaixar no 147B? Pois é, porque ele fala em perturbação da tranquilidade, né? Eu acho que, a depender do caso, lembrando, né, Bia, que não se trata de perturbar somente a tranquilidade da mulher. Eu quero causar nela, ou acabo causando nela, um abalo emocional. É mais do que um abalo, é mais do que uma perturbação de tranquilidade. Então, esse abalo emocional significa um abalo significativo para nós não termos a aplicação do 147B, que é aí que está o problema. Certo, ótimo. Rogério, eu até te peço desculpas por ter desligado a câmera, mas realmente, como os colegas estão colocando ali no chat, como eu recebi no privado aqui no celular, que aula maravilhosa mesmo, excelente. Os colegas colocam ali ou me mandam no privado. Então, assim, eu tive que desligar realmente para ficar anotando aqui como verdadeira aluna mesmo. E também para ficar eu fiquei só sacudindo a cabeça cada vez que tu fazias algum comentário em relação a este novo artigo, então. Então, eu quero te agradecer imensamente por essa fantástica aula. Nós temos inúmeros participantes, se puder aproximar inúmeros colegas que participaram, e visitantes também, e servidores. Foi excelente mesmo, com certeza tu terás que retornar, até para nos dar um feedback depois de como estão interpretando, né, este novo artigo. Agradecer a Bianca também, né, Bianca, pelas indagações, né, se comportou realmente como uma verdadeira debatedora, né, foi fantástico, Bianca, muito obrigada. Bianca, não sei se terias mais alguma coisa para encerrar, eu já vou passar a palavra para o Tiago também para as considerações finais, e depois para a doutora Marta também para encerrar o nosso evento. Eu só tenho a agradecer a todos, e a Marta, principalmente, pelo espaço, a ti, Carla, pela generosidade, e em especial ao Rogério, por nos permitir, né, refletir, conversar juntos sobre esse tema tão importante que vem nos angustiando nos últimos dias. Vou agradecer aqui também, perante os demais colegas e a todos que estão nos ouvindo, ao Brandalize, né? Colega que inicialmente fez o contato contigo. Como eu disse na terça com a Ana Laura, ele deveria estar aqui também. Na verdade, a mediação tinha que ser com ele, né? Que é o nosso coordenador do CAU Criminal. E fez esse contato inicial com vocês, que vocês gentilmente aceitaram o convite dele. Mas ele está em uma outra reunião nesse momento. Hoje eu acredito que ele nem vai conseguir entrar. Na terça ele conseguiu entrar também para dar um alô para a Ana Lara. Então, Rogério, eu já te devolvo a palavra para considerações finais e te dizer que estamos realmente encantados com a tua fala hoje, que foi uma verdadeira aula, e te agradecemos imensamente. Eu que agradeço, nós, Marta, Carla e Bianca,
Agradeço, me coloco à disposição. Eu tenho certeza que muita coisa que eu falei vai ser objeto de reflexão. E se houver divergências, entre em contato comigo, nas redes sociais, etc. Rogério, você falou isso, pensando melhor, eu discordo. Poxa, eu adoro, porque, de repente, numa saudável divergência que jamais gera sequela, eu acabo corrigindo alguma coisa. Eu não tenho problema algum em mudar de ideia. Faço isso no meu livro. Fiz até numa recente edição, onde eu defendia a natureza jurídica X de uma qualificadora, pensando bem, eu aprofundei e resolvi retificar o meu posicionamento. Eu escrevo, não tenho problema algum. Significa que estamos evoluindo. Aliás, o maior orgulho que eu tenho é a vergonha que eu tenho, a primeira edição do meu livro. Ela me dá vergonha. E significa o quê? Que eu estou evoluindo. E é o que me dá orgulho. Obrigado, viu, doutora Marta? Obrigado novamente. Rogério, só mais uma questão que me ocorreu agora que eu lembrei da tua fala. Tenho certeza que muitos aqui de nós também gostariam de te ouvir mais sobre a possibilidade de aplicar a suspensão condicional do processo na Lei Maria da Penha, porque realmente as tuas considerações nos fazem ver que existe a necessidade de repensar essa questão. Isso parte muito de quem trabalha a violência doméstica familiar na prática e não só na teoria. Muitos acabam prescrevendo, né? E no final a gente tem essa condenação, regime aberto, cumprido em prisão domiciliar, e nada foi feito em relação ao agressor, muitas vezes, na maior parte das vezes. Então, acho que seria... A doutora Marta já pode pensar, quem sabe, em um outro evento em que a gente possa tratar e discutir essas questões com o doutor Rogério. Muito obrigada, doutora Marta. A palavra é sua agora, né? E agradeço mais uma vez pela oportunidade, esse espaço para todos os colegas que atuam na área da violência doméstica e familiar. Bom, para encerrar esse evento, eu queria compartilhar com os colegas que, quem sabe, faz ao vivo. E nós temos uma missão, nós, o Ministério Público Brasileiro, que é nos aprimorar, que é estar próximo à sociedade, que é ser resolutivo. E a fala hoje aqui do doutor Rogério Chance, da doutora Carla e da doutora Bianca, mostra que nós somos um Ministério Público que todos os dias está procurando estar próximo à sociedade, resolver os problemas da sociedade e punir aqueles criminosos que, por alguns problemas, às vezes, de falta de amadurecimento legislativo, ainda não estavam sendo punidos. O doutor Rogério Chance tem um papel muito importante. Além de ele ser um professor maravilhoso, eu sugiro que vocês sigam eles nas redes sociais e façam os cursos deles, mas para se aprimorar. Mas o doutor Rogério Chance tem um trabalho junto ao CAU Criminal do Ministério Público de São Paulo, que é fazer o acompanhamento legislativo das matérias que caminham pelo país, caminha o nosso Congresso Nacional. Eu falei para a doutora Carla, lembrar do doutor Brandalize, que também é um colega aqui no CAU Criminal, que além de cuidar das questões criminais, doutor Rodrigo Brandalize, cuidar das questões criminais do Ministério Público do Rio Grande do Sul, ele também está acompanhando várias legislações que tramitam no nosso Congresso Nacional, procurando trazer a visão do Ministério Público brasileiro para dentro dos projetos que, às vezes, legislativos que caminham e não necessariamente, às vezes, tem um olhar que nós consideramos totalmente amadurecidos, né, doutor Rogério, para ir ao encontro dos desejos da sociedade e daqueles que trabalham no sistema de justiça. Doutor Rogério, parabéns pelo seu trabalho junto ao acompanhamento legislativo do Ministério Público de São Paulo no Congresso Nacional. Parabéns pelo seu trabalho como educador, porque a educação é o futuro do país. E parabéns à colega Bianca, que está lá todos os dias junto à Promotoria de Vacaria, e aí a doutora Carla, que está se propondo, o Ministério Público do Rio Grande do Sul está se propondo a dar a prioridade que essa matéria precisa ter nos ministérios públicos brasileiros. A violência doméstica, os crimes que pegam e que punem a mulher, a violência contra a mulher, a igualdade de gênero, etc., que ainda é uma novidade, né, doutor Rogério, na legislação brasileira,
a doutora Carla está aí, para fazer aquela ligação das pontas, né, entre o que a administração superior do Ministério Público deseja como prioridade e o que o colega, né, coberto com diversas atribuições, ele faz um júri, ele faz a violência doméstica, ele faz o cível, ele faz a família, para que a gente consiga dar o apoio, o melhor apoio possível para que essa matéria seja prioridade. Então, Rogério, como eu já lhe disse, isso não é um convite, é uma intimação. Mas nós já queremos lhe agradecer essa palhinha que o senhor deu do que o senhor pode contribuir com o Ministério Público Brasileiro. Esse vídeo vai estar disponível no YouTube, e eu acho que todos nós, do Ministério Público Brasileiro, estamos tentando produzir conteúdos que possam aprimorar todos os colegas, todos os colaboradores, todos os servidores, todos os usuários do sistema de justiça. Então, esse vídeo vai estar disponível no YouTube e desejo a todos os senhores, a todos e a todas, agradecer a todos que participaram conosco aqui. Nós somos tivemos assim, um grande número de interessados de participar desse evento. Convidamos a todos e a todas que também nos sigam aí nas nossas redes sociais. Siga o Dr. Rogério, siga nós nas redes sociais, e um bom dia a todos e todas.